um pouquinho de mesa e vamos passar para a quarta mesa com o Silvio e o Elias e aí a gente faz um apanhado. Boa parte dos palestrantes vão permanecer aqui, então vocês vão poder fazer perguntas para eles também. Eu tenho que tomar cuidado para não te chamar de tio Fio. Felipe Abrantes, professor e pesquisador também lá do GFUST, do FMG. Boa tarde a todos e a todas. Então, a gente dando início agora à mesa 3, Racismo no Futebol. Gostaria de convidar aqui para compor o palco com a gente Marcelo Carvalho, representante do Observatório da Igualdade Racial, o professor Luciano Jorge de Jesus, professor da Rede Municipal de Santa Luzia, e Mara Evaristo. Deixa eu no vácuo aqui. E Mara Evaristo, que é coordenadora do Núcleo de Relações Étnico-Raciais da Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte. Então, dando início então à nossa mesa, passar a palavra aqui para o Marcelo. Vou dar um bom dia a todos, porque eu ainda não almocei, né? Então, vou começar dizendo que é muito difícil a gente estar ali esperando a palavra e essas inquietações todas pipocando, assim, é muito louco. Mas eu faço parte do Observatório da Discriminação Racial no Futebol. E é um projeto que nasceu em 2014, após aqueles casos de racismo com o Tinga, Márcio Chagas e o Arouca. Eu fui para a rede social e fui para a internet, né, pesquisar o que acontecia com os casos de racismo no futebol brasileiro. E aí eu não encontrei essa resposta. Qual é a punição para os casos de racismo? E aí eu aproveitei a rede social, que ela tem os dois lados realmente, tem o lado negativo, mas tem o lado positivo. Montei o observatório no Twitter e comecei com o observatório. A ideia era monitorar e acompanhar os casos de racismo no futebol brasileiro, mas principalmente tentar entender o que acontece com os casos de racismo e as punições para esses casos. O trabalho começa em 2014 e com o tempo a gente começa a falar sobre os fatos que acontecem também no exterior. Eu recebo ajuda, a gente começa a montar um site, o trabalho vai crescendo. Depois a gente começa a falar sobre outras questões, como machismo, homofobia, no site também, nas redes sociais do Observatório. E no final de no começo de 2015, nós lançamos o relatório anual da discriminação racial no futebol, que traz todos os casos que aconteceram no Brasil em 2014, traz também os casos com atletas brasileiros no exterior e traz os casos que aconteceram durante a Copa do Mundo. E traz principalmente as punições para esses casos. Esse foi o primeiro relatório. Ele tinha 20 casos de racismo no futebol brasileiro, 19 nos estádios e 1 na internet. 9 punições da justiça desportiva para esses casos. Os outros casos a gente não achou punição. 2015, a gente lança o segundo relatório. E no segundo relatório, a gente tem um aumento dos casos. De 20, a gente vai encontrar 41 casos de discriminação racial no futebol brasileiro. A gente tem um aumento muito grande dos casos na internet. E a gente tem o número de punições diminuindo. Então, em 2015, a gente encontra somente um caso de punição. E aqui cabe uma observação que todo mundo, quando a gente fala em punição ao racismo no futebol, a gente sempre diz que o Grêmio foi o clube com a maior punição. Não é verdade. Em 2005, num jogo entre Juventude e Internacional, lá na Serra, eu sou gaúcho, tá? E o Rio Grande do Sul é o estado com o maior número de casos de racismo em 2014 e 2015.
num jogo entre Juventude e Inter, toda vez que o Paulo César xinga ele de novo, né? Toca na bola, a torcida da Juventude faz o som de macaco. Na defesa do Juventude, o advogado do clube disse que, se num Grenal a torcida do Grêmio pode chamar os colorados de macaco, por que a torcida da Juventude não podia? O tribunal não aceita aquela justificativa e pune o Juventude com 3 pontos. A mesma punição que o Grêmio tomou. O Grêmio não foi excluído da Copa do Brasil. O Grêmio teve uma perda de 3 pontos. A exclusão do Grêmio ela aconteceu, mas o Grêmio, junto com o tribunal, junto com a CBF, conseguiu tirar a expressão excluído. O Grêmio foi só punido com 3 pontos, o que aconteceu na mesma coisa. O que aconteceu com Juventude e não aconteceu mais. Em 2016, os números dos casos de racismo eles diminuem. Mas diminui aleatoriamente. Não existiu nenhuma campanha da CBF, dos clubes ou das federações. E eu digo aqui uma campanha efetiva, porque a gente vai encontrar várias ações pontuais. Vários clubes entrando em campo com uma camisa, com uma faixa, e nós temos em todos os jogos do Campeonato Brasileiro, nas placas de publicidade e no peito dos árbitros, aquela frase da CBF dizendo somos iguais. Primeiro, que nós não somos iguais. Segundo, que se eu perguntar para vocês o que significa aquilo que está ali, ninguém sabe dizer. Porque é só uma frase. A gente não encontra ações, a gente não encontra debate, a gente não encontra nada. E quando eu entro em contato com a CBF, a resposta é sempre a mesma. Nós já temos a nossa campanha contra o racismo. E aí eu digo para eles, a campanha de vocês não dá em nada. Está aqui os números. E os números só aumentam. Em 2017, saiu ontem aqui, um jornalista de Minas publicou os números de 2017. A gente tem, nesses 4 primeiros meses do ano, mais de 30 denúncias de casos de racismo no futebol brasileiro. Mas a maioria delas não envolve um jogador famoso. Então, a mídia noticia, e quando envolve um jogador famoso, a mídia bate muito naquele caso, mas só. A mídia não cobra punição. E o caso fica ali mesmo. Outra coisa importante, assim, quando eu comecei o trabalho do observatório, a questão foi, por que trabalhar racismo no futebol? Será que é importante debater o racismo no futebol? E aí a resposta que eu sempre dei foi a seguinte: foi nos dado, há anos atrás, que todo negro ele poderia ascender na vida socialmente de 2 maneiras, ou 3, né? Jogando futebol ou sendo pagodeiro. Essa é o que nos venderam. A verdade não é essa. Mas se eu passar amanhã com um carro importado em algum lugar, vamos olhar para o carro e vamos tentar saber quem é o jogador que está ali dentro. Porque eu não posso ser advogado, não posso ser médico, não posso ser nada. Eu tenho que ser jogador. Baseado nisso, eu pensei, cara, por que a gente não vai discutir essa questão dentro do futebol? Com a quantidade de negros que a gente tem jogando futebol, a gente tem que discutir isso. A gente tem que tentar entender por que os jogadores negros nunca se manifestaram. Por que Edson Arantes do Nascimento nunca se manifestou contra o racismo? Por que todos os jogadores que sofreram racismo falam do racismo no momento, a mídia vem bater com eles, por que dali em diante eles não continuam falando do racismo? Quantos jogadores que sofreram racismo a gente vê eles falando hoje do racismo? O Felipe Melo, que foi citado aqui, e ele foi extremamente infeliz em todas as declarações dele naquele jogo contra o Peñarol, que ele sofreu racismo. Ele foi perguntado por um repórter, que eu achei a melhor pergunta entre todas, disse para ele assim: tu jogou em diversos clubes no Brasil e no exterior, tu tem uma força muito grande, por que tu não
fala sobre o racismo. E aí a resposta dele foi, ele já me pediu desculpa. E aí, quando foi falado aqui na questão do marketing, a gente vê o jogador de futebol sendo explorado pelo marketing. Porque ele vende shampoo, ele vende roupa, ele vende tudo. E sem ele saber o que ele faz dentro do campo, milhares ou milhões de crianças, né? Porque no Brasil o futebol é o maior esporte do Brasil, ele é copiado por muita gente. Então, quando um jogador negro diz, eu não vou falar sobre racismo porque não vai dar em nada, aquele aluno da escola que sofreu racismo, quando ele sofreu racismo, ele vai pensar, não vou contar para minha mãe ou para minha professora, não vai dar em nada. Como nunca deu, né? Porque se eu chegar para minha professora e disser, professora, eu sofri racismo. Não foi bem isso. Não foi bem isso que aconteceu. Então, quando tu vê um jogador de futebol dizer que ele não vai fazer porque não vai dar em nada, eu sempre disse com os que eu tive a oportunidade de conversar, cara, muda. E deixei para eles o relatório mostrando que a gente não tem punição para todos os casos, mas tem punição para a maioria. E a punição vai ser mais efetiva a partir do momento que eles, atletas, principalmente os que sofreram racismo, lutarem contra isso. A questão do racismo no futebol, esses incidentes raciais que a gente sempre vê a mídia falando, eles são apenas a ponta do iceberg. Por quê? Dos 20 clubes do futebol brasileiro, quantos treinadores são negros? Quantos presidentes dos clubes, dos grandes clubes brasileiros, são negros? Quantos conselheiros dos grandes clubes brasileiros são negros? Então, o espaço do negro continua sendo dentro das 4 linhas. Toda a minha apresentação, ela sempre começa com a história da inserção no negro no futebol. E eu disse, não adianta eu falar da inserção do negro se a gente está sofrendo o mesmo problema. Porque quando teve a profissionalização do futebol, um dos argumentos utilizados por um dos grandes clubes brasileiros foi, bom, vamos tornar os negros profissionais, que daí eles não precisam circular no meu clube. Eu pagando ele para jogar, ele entra pela porta dos fundos e ele sai pela porta dos fundos. O negro hoje, só jogando futebol e não participando da voz ativa do clube, ele continua no mesmo espaço. Ele só joga. A gente não tem treinador. A gente tem treinador de categoria de base, tem treinadores num momento de dificuldade, como no Flamengo, né? O Flamengo perdeu o treinador, aí olharam para alguém lá e, pô, tu vem ser treinador. Cadê ele? O Roger Machado, no Atlético Mineiro, é uma exceção. O Jair Ventura é uma exceção. E aí, quando eu falo em algum texto sobre isso, as pessoas dizem, não é exceção. Porque o Vanderlei Luxemburgo é negro, o Celso Roth é negro. Gente, no Brasil, ser negro é muito mais tonalidade de pele. Porque se eu for um pouco mais claro, a sociedade e o sistema e a história diz para mim, não diz que tu é negro. Se não disser que é negro, tu não vai sofrer. Então, se tu for um pouquinho mais claro, tu não é negro. E aí o IBGE apareceu lá com 300 termos. Era cor de telha, era cor de burro quando foge. Hoje o sistema mudou. Hoje é branco, negro e pardo. E hoje a gente tem a maioria das pessoas não negras, né, ou que a gente dizia que não eram negros, se assumindo como negros. Isso é uma mudança atual, uma mudança de agora. Sobre campanhas dos clubes de futebol. Um clube de futebol do Brasil, agora, pouco tempo atrás, lançou uma campanha. A campanha era: a terceira camisa do nosso uniforme é uma homenagem à luta contra o racismo. Daí lançou, vendeu. A minha pergunta: algum movimento negro recebeu dinheiro? Fora aquele jogo, alguém ouviu falar de alguma continuidade daquela campanha daquele clube? Não teve. Então o clube só pegou o dinheiro, baseado numa causa, botou no bolso e ponto final. Conversando com diversos atletas que eu tive a oportunidade, a maioria me disse o seguinte: Marcelo, se eu comprar a briga do racismo como eu comprei ou como compraram por mim,
porque teve muito jogador negro que não denunciou o racismo, mas a mídia noticiou, e ele, no meio do movimento, reclamou. Ele disse, cara, foi só naquele momento, depois o clube me abandonou. O caso, para mim, do Aranha, ele é um exemplo. O Aranha, depois do que aconteceu no jogo contra o Grêmio, o Aranha passou 8 meses sem clube. O Aranha não é bom jogador. Gente, nós temos péssimos goleiros em grandes clubes. Então, não é essa a questão. A questão é quem, depois daquele momento que o jogador denuncia o racismo, está de fato do lado do racismo. Quem? A mídia, os clubes, a sociedade? Eu costumo dizer que o Brasil é tão racista que a gente inverte os papéis. A gente consegue inventar uma desculpa para aquela pessoa que discriminou. Ela estava no momento de cabeça quente, ela não é racista, veja bem, o futebol permite. E a gente consegue condenar um atleta que falar mais de 3 vezes sobre o racismo. Porque ele pode falar a primeira quando aconteceu, ele pode falar a segunda quando todo mundo convida ele para participar de programa, mas ele não pode levantar a bandeira. Porque depois ele nunca mais é ouvido. E aí é interessante eu estar aqui em Minas conversando sobre isso, e um dos grandes exemplos é o Reinaldo. Outro grande exemplo no futebol brasileiro é assim, o Corinthians teve um time que lutou pela democracia. O grande jogador que encabeçou aquilo lá para todo mundo é o Sócrates. Só que o Sócrates diz num livro que não era ele. O mentor dele era o Vladimir. Alguém fala sobre isso? Eu sou torcedor de um clube que está lá escrito hoje, o Clube do Povo. Mas se eu perguntar para os torcedores desse clube, os principais jogadores ao longo da história desse clube, nenhum é negro. O principal jogador do Brasil, ou o principal atleta brasileiro, é negro. Mas ele é, no meu entender, porque lá fora dizem isso. Porque aqui dentro, em cada clube que a gente for perguntar qual é o principal jogador do teu clube, poucos vão dizer que são jogadores negros. Então, a questão de trabalhar com futebol é isso. Como foi falado há pouco tempo, nos disseram para nós negros que a nossa característica física e biológica era para futebol, como era para o atletismo. E aqui está uma outra mentira, né? O futebol e o atletismo a gente faz sem gastar R$1. Porque uma bola eu posso fazer até com meia. Eu não posso nadar num clube sem dinheiro. Eu não posso jogar tênis. Eu não posso ser piloto de Fórmula 1 se eu não gastar. Então o futebol é o que nos sobrou. O futebol não lutou contra o racismo. A passagem a entrada do negro no futebol não é o fim do racismo. É apenas uma questão financeira. Os grandes negros já jogavam em grandes clubes com títulos. Vasco da Gama em 23. E aí a revolução que acontece no Vasco gente, o Vasco está ganhando o clube com negros. Eu tenho que contratar jogadores negros. Mas as leis na época não permitiam. Então a gente tem que mudar a lei. E foi o que aconteceu. Mas não mudou muita coisa na história da inclusão do negro dentro do futebol. A gente está em 2017, está discutindo isso. Está discutindo a falta de treinadores negros. Com o tanto de jogadores negros que a gente tem, por que a gente não tem treinador? Depois de 50, o próximo goleiro a fazer sucesso no Brasil vai ser o Dida em 2016. Porque a gente teve dirigentes de grandes clubes no Brasil dizendo: goleiro negro não dá sorte. Então a gente não pode ter um jogador negro no meu clube que pense. Se for um lugar dentro dos 11 que pense, cara, o negro não dá. Em 58, Pelé e Garrincha só foram para a Copa por uma insistência do treinador. Porque o governo brasileiro contratou psicólogos que entrevistaram jogadores. E a psicóloga disse o seguinte: não leva jogadores negros. Eles não têm capacidade intelectual para jogar futebol.
Ao longo do tempo a gente vai vendo mudanças, a gente vai vendo coisas acontecer, mas o racismo continua. A luta da questão racial no futebol é assim, existe uma lei contra o racismo. Então, se um ato de racismo acontecer, eu sou obrigado a falar. Eu sou obrigado a noticiar. Se não, vai ser igual a questão da homofobia. Eu não vou falar. Eu só vou falar porque eu sou obrigado a falar. Os programas esportivos, quando vão debater o racismo no futebol, é 5 minutos, 10 minutos. Já falamos sobre racismo? Então tá, então vamos para o outro assunto. Quando não fazem, pior. Que é no meio do debate alguém entrar com uma piadinha. E aí a piadinha, gente, ela acaba com tudo. A questão do Felipe Melo dizer, tem crianças, então eu não vou repetir, sobre por que o cara chamou ele de negro, na nossa luta contra o racismo não nos ajuda em nada. Em nada. Ele apenas fala o que todo mundo sempre disse. Para que o negro servia. Eu acho que já me estendi demais, mas é isso, assim, dentro das redes sociais do Observatório, observatorioracialfutebol.com.br, vocês podem baixar o relatório 2014-2015, com os casos. 2016 não saiu ainda, porque eu sempre ouço, pô, o teu trabalho é muito bom, muito importante, muito legal, a gente precisa dele, mas eu não recebi R$1 de ninguém. E aí, sem R$1 de ninguém, até para fazer a impressão dos relatórios para trazer na minha palestra, não rola. A nossa luta é uma luta sempre individual, porque o governo passa o que ele tem que passar. Não tem continuidade. A CBF tem quantos jogadores negros lá? A CBF tem, dentro das contas dela, mais dinheiro do que todos os 20 clubes do futebol brasileiro juntos. E o dinheiro é da CBF. E nada ela faz. Quando a CBF é punida pela questão da homofobia, ela vai lá na Conmebol e pede para a Conmebol e a FIFA dizer que a questão de gritos homofóbicos é cultural no Brasil, que sempre existiu, que sempre vai existir. Por que ela vai ser punida se isso sempre aconteceu? E só que a questão do grito de bicha, ele passa a existir nos estádios de futebol a partir de 2014. 2014, na Copa do Mundo, os mexicanos vêm ao Brasil, e o brasileiro, como adora imitar coisas boas, né? A gente aí começou a imitar o grito de bicha. Então a CBF nada faz contra o grito de bicha. Eu estava no Pacaembu naquele jogo também, e algo que me surpreendeu e me deixou extremamente preocupado foi quando a locutora do estádio pede para não continuarem com os gritos, as pessoas vaiam e dão risada, e do lado um casal, a mulher diz assim para o marido, o que a gente está fazendo de errado que eles não vão pedir para a gente parar? É isso. A questão da homofobia, do racismo, do machismo, ela está dentro da cabeça de todo mundo. E do jogador de futebol também está. Se não tivesse dentro da cabeça dele que isso é normal, eles já teriam parado. Afinal, eles vão parar porque o salário deles vai mudar agora com a nova lei do trabalho. A nova lei do trabalho está toda a sociedade brasileira lutando contra essa reforma. O jogador de futebol estava lá naquele canto, não é comigo, não tem nada a ver com isso. Aí quando o governo disse, olha, vai mudar a tua jornada de trabalho, vai mudar a tua folga, vai mudar as tuas férias, aí eles entraram em campo com a tarja preta, e agora a gente vai lutar contra isso. O dia que eles lutar contra o racismo, o jogador dele, do amigo dele, o meu grande amigo que é negro, vai parar de sofrer racismo. Até os jogadores de futebol não negros lutarem contra isso, o racismo vai continuar existindo, no futebol e fora do futebol. Obrigado.